Olá pessoal, bem-vindos de volta aqui ao meu canal. Se vocês são novos, oi, meu nome é Mari e hoje eu estou aqui para começar de fato o ano de 2022. Normalmente quando o ano passa, eu gosto de fazer uma mega arrumação no meu quarto, não só para ver o que eu posso doar e o que eu preciso comprar, mas também para eu saber exatamente onde está cada coisa do meu quarto. Então meu quarto ele é composto por 3 coisas principais que podem segurar outras coisas, ou seja, nas quais eu posso guardar coisas. Primeiro é minha cama, que tem 4 gavetas e geralmente fica roupa de cama, algumas roupas dos meus pais e também algumas toalhas. Tem também a parte aqui de trás, que é a minha mesa de estudos e de trabalho, que tem vários cadernos, tem papel, tem muita coisa lá. E a terceira coisa é o meu armário. Eu tenho um armário embutido de 6 portas, então dá para entulhar muita coisa lá dentro. E eu tô querendo reorganizar, porque eu não sei exatamente o que tem dentro de algumas coisas. Então eu quero começar o ano de 2022 bem organizada, apesar da gente já estar no meio, mais pro final de janeiro. Nunca é tarde demais para começar um projeto de organização, né? Então eu acho que eu vou separar esse vídeo talvez em 3 partes. A primeira deve ser sobre o armário, que eu vou tentar arrumar hoje, depois sobre a minha área de estudos e depois sobre o resto do quarto, que vai ser cama, penteadeira e esse tipo de coisa. Então hoje eu quero arrumar o meu armário e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês do que tem dentro e como é que eu vou organizar as coisas lá. Então vamos lá começar esse vídeo. Gente, antes da gente começar, eu preciso falar para vocês sobre esse site aqui, que é o Cuponomia. Nele você encontra cupom de desconto em mais de 2.000 lojas. Então, lojas muito famosas como Natura, Shopee, Amazon. E você também pode buscar a loja que você quiser aqui e ele já te fala quais são os cupons disponíveis e também se tem cashback ou não. Além disso, se você instalar a extensão do Cuponomia no Chrome, é só você procurar a sua loja preferida e ele já vai te dizer se tem cupom ou não. E abrindo o site da loja, você ainda consegue ver quais são os cupons disponíveis e também ativar o cashback se você quiser. Então vou mostrar aqui para vocês, essa, por exemplo, são algumas opções de cupons, ele vai buscar e aí ele te informa quais são os cupons. E a parte mais legal é que se você se inscrever no Cuponomia usando o link que eu geralmente deixo na descrição dos meus vídeos, você ganha direto R$5 na sua conta do Cuponomia e juntando o cashback que você obtiver durante suas comprinhas, a partir de R$20 você já consegue tirar esse dinheiro e colocar na sua conta bancária. E para quem gosta de usar o telefone celular, vocês também podem baixar o aplicativo do Cuponomia e por lá vocês podem procurar suas lojas favoritas e ver quais que tem desconto e quais que tem cashback. Enfim, é isso. Não se esqueçam de dar uma olhada aqui no link do Cuponomia para ganhar R$5. Bom, já abri meu armário aqui para vocês darem uma olhada no que tem dentro. Então, nessa primeira porta aqui, que é a mais próxima da janela, aqui embaixo tem os meus sapatos, que tá bem organizado, porque recentemente eu doei alguns sapatos e reorganizei. E aí ali embaixo tem alguns livros e algumas coisas aleatórias. Em cima tem coisas de artes. Em cima tem mais livros e alguns cadernos. Em cima tem coisa de costura. Ali tem documentos e naquela parte mais de cima tem documentos e fotos antigas. E mais lá pra cima tem documentos e também coisas de quando eu era criança. Vocês vão conseguir ver que a prateleira lá de cima tá meio curvada. É porque quando esse projeto foi feito do armário, o marceneiro, que fez, ele não pensou que a gente ia colocar coisas pesadas lá em cima. Eu não sei por quê, porque a gente falou isso pra ele. E ele falou que essa grossura, essa espessura de placa de madeira, que não é de madeira, é de MDF, ia ser suficiente para aguentar. Mas fica aí a dica para vocês, não é suficiente. E aí, nessa parte aqui, tem os meus tripés e também os casacos longos e algumas outras coisinhas que ficam guardadas aqui. Então aqui a grande pergunta é, o que tem dentro dessas caixas azuis? E o que tem atrás dessas coisas? Eu também quero reorganizar os meus livros para eles ficarem lá em cima, porque eu acho que ele vai ficar melhor lá em cima do que entulhado aqui embaixo. Então essa é a primeira coisa que eu vou fazer. Aqui do lado tem as minhas gavetas de roupas, e também as minhas roupas penduradas. Aquela caixinha de madeira, não é de madeira, é de... esqueci o nome, é tipo cipó. Palha, eu acho que é de palha. Tem os meus biquínis dentro e aqui na frente tem as minhas joias e semijoias. Aqui tem as minhas bolsas e algumas coisinhas de praia de cuidado de cabelo. E também tem minha necessaire. Aqui tem as minhas roupas e lá em cima tem mala, travesseiro e algumas pastas vazias que eu vou ter que reorganizar. E aí no último armário
tem 2 malas gigantes. Eu tô querendo passar uma dessas malas lá pra cima, porque aí eu fico com esse espaço livre para fazer outra coisa. Tem os meus capacetes de moto, tem jaquetas e lá em cima tem coisas diversas como fotos e também enfeites de Natal. Então tem isso aqui no meu armário, eu vou tentar reorganizar por partes e é isso. Vamos lá então começar. Bom, como eu falei, a primeira coisa que eu tive que fazer foi retirar todas as coisas que estavam dentro do meu armário para eu conseguir não só limpar, mas também organizar da maneira que eu queria. Então, o primeiro passo foi tirar as coisas lá de baixo, que eram basicamente os meus livros que eu queria colocar na parte de cima, e também desse nicho aí, que também tinham alguns livros. Então, como vocês podem ver, os livros realmente estavam bem bagunçados, estava um atrás do outro, então não dava para saber qual livro estava onde. Então, por isso que eu decidi colocar lá em cima. Além disso, vai abrir um espaço bem legal na parte dos nichos para eu conseguir organizar umas outras coisas que eu estava querendo organizar. E assim eu acho que fica bem mais bonito, porque além de mostrar todos os livros e a gente poder escolher o título, né? Porque a gente está conseguindo enxergar qual é o título, ainda esconde a bagunça que está lá atrás. Então eu acho que foi uma escolha de organização muito boa, principalmente porque eu não acesso esses livros com muita frequência, então mesmo que eu tenha que utilizar a escada para pegar algum livro lá de cima, como eu não vou fazer isso com muita frequência, eu acho que não vai ter problema. E aí depois disso eu comecei a tirar as coisas do último nicho que estava faltando, que era basicamente uma caixa e também algumas coisas de costura, algumas roupas de inverno e esse tipo de coisa. Bom, muito bem, acabei aqui de organizar essa parte e tirar tudo que estava nesses nichos, né? E agora tá tudo aqui em cima da minha cama, como vocês podem ver, bem organizado, só que não. E aí agora eu vou dar uma olhada o que tem aqui, o que tem dentro de cada uma dessas caixinhas, e eu vou separar o que eu ainda quero e o que eu não quero para eu poder botar de volta lá no armário. Além disso, eu também vou dar uma olhadinha aqui dentro desses nichos, porque às vezes algumas coisas que estão ali dentro podem vir para dentro do meu armário e algumas coisas que estão aqui podem ir lá para dentro. Então eu vou dar uma organizada e uma olhada nisso também. Para falar a verdade, não tinha ideia do que estava dentro dessas caixas. Eu acabei achando alguns livros antigos do meu irmão e também um caderno antigo meu, e tinha algumas roupas para doação no fundo da caixa. Bom, gente, agora que eu descobri que tem cadernos antigos por aqui, eu vou dar uma olhada no que tem nesse armário aqui, nesse outro, né? Porque eu sei que tem algumas caixas de cadernos antigos aqui dentro. Então são aquelas caixas ali. Aí eu não sei se eu vou colocar elas para lá, né, no outro armário, ou se eu vou colocar o caderno que eu achei aqui dentro ainda. Então eu vou dar uma organizada, tirar as coisas daqui e ver o que tem dentro. O que eu estava guardando aí era basicamente caixas com jogos antigos e também com alguns cadernos de desenho antigos e algumas telas que eu depois doei porque não estava usando. Antes de eu prosseguir aqui com a arrumação dessas coisas que estão em cima da minha cama, eu quero ver se aquela minha mala vermelha cabe lá em cima. Porque se ela couber, eu vou ter um grande espaço aqui que eu posso usar para outras coisas, para arrumar as minhas mochilas e também as minhas bolsas que no momento estão ali. E além disso, eu vou poder colocar os capacetes na parte de baixo, que é uma coisa que eu quero fazer, porque eles ficam meio, sabe, em cima das roupas ali, não é tão legal. Então vou dar uma olhada para ver se eu consigo colocar as coisas lá em cima. O próximo passo, então, foi tirar as coisas do caminho para eu conseguir tirar a mala e ver exatamente o que estava dentro dela. Como método de organização aqui em casa, a gente usa malas como se fossem caixas para colocar coisas. Então essa mala aí tem algumas coisas diferentes, né? E a outra mala tem algumas malas dentro. Então a gente sempre deixa uma acessível e a outra cheia de coisas. E aí, para eu conseguir tirar as coisas que estavam lá em cima do meu armário, eu resolvi dar uma organizada na minha cama, porque assim eu conseguiria jogar tudo que estava lá em cima direto em cima da cama e eu não teria que ficar me preocupando. E além disso, aquela bagunça toda estava me incomodando também, e isso acabou me ajudando, como eu falei, a tirar as coisas mais facilmente. Bom, gente, acabei de tirar o meu colchão da minha cama. Coloquei todas as coisas ali naquela penteadeira e eu vou mostrar pra vocês por que eu tirei o meu colchão da cama. Basicamente, a minha cama tem 4 gavetas e uma delas é essa aqui, ó. E ela simplesmente não abre porque ela bate na penteadeira. Então tem que pegar essa cama e trazer ela toda pra frente. Só que pra fazer isso eu precisei tirar o colchão, porque ele é enorme e muito pesado e a cama não se mexe. Agora eu vou tirar as gavetas para poder mexer
a cama inteira, né? Realmente queria fazer uma arrumação bem profunda no meu quarto, mas eu não esperava que fosse tão profunda assim. Então, como eu tinha falado, né, eu precisei tirar todas as gavetas e tudo que estava na minha cama para eu conseguir mover ela para frente, para então eu conseguir mover aquela gaveta, né, que estava batendo na minha mesa. E eu aproveitei que eu estava tirando tudo para dar uma limpada embaixo da cama, porque é bem raro você tirar o seu colchão e tudo que está em cima da cama, né? Então sempre fica uma sujeira, uma poeira embaixo da cama. E eu aproveitei para limpar tudo isso, porque né, é saudável, já que eu já tinha tirado tudo, por que não tirar a poeira também? E aí vocês vão ver que eu estou usando duas bocas diferentes no meu aspirador de pó, uma que é para limpar o chão, que acaba sendo um pouco mais rápido, e uma para limpar os detalhes, né, os cantinhos que são mais difíceis de alcançar com aquela opção que é um pouco maior. E aí, além disso, eu também estava reposicionando a cama não só para frente, mas também um pouquinho para o lado, porque assim o meu tapete não ficaria tão amassado quanto ele estava antes. Depois que eu terminei de passar o aspirador de pó, eu coloquei as tábuas de madeira no lugar, o que acabou sendo um pouco mais trabalhoso do que eu imaginava, porque a segunda tábua de madeira ficou caída, mas também não demorou tanto assim. A vantagem dessa cama é que as gavetas são super fáceis de tirar e colocar de volta, porque elas têm rodinhas. Eu acho que a maior parte das gavetas tem rodinhas, né? Mas enfim, eu sei que essa foi a parte mais fácil e foi super rápida. Depois que eu consegui, né, colocar as coisas de volta, estava na hora de colocar o meu colchão. O meu colchão, ele é muito alto, como vocês puderam ver, então ele é bem pesado e por isso que eu demorei um pouquinho para conseguir não só tirar, mas colocar ele de volta também. Eu aproveitei para já dar uma arrumada na minha cama, né, já que eu já tinha tirado tudo, movido o colchão, eu resolvi arrumar também. E agora, com acesso a essa gaveta que antes ficava fechada, eu também resolvi organizar ela, separando as cangas e também alguns lençóis que não são muito utilizados e algumas colchas também, e coloquei essas coisas aí. E eu resolvi que eu ia guardar os meus bichinhos de pelúcia antigos também. Quando eu era criança, eu adorava bichinhos de pelúcia, mas eu doei a maior parte deles e acabei ficando com 3 ou 4 que eu gostava muito. Então eles vão morar aí nessa gaveta, eu provavelmente não vou utilizar eles, então eu não preciso ter fácil acesso. Já as cangas eu coloquei dentro da outra gaveta, que é mais fácil de mover, né, que não precisa tirar a cadeira da frente. E também guardei uma mantinha vermelha que a gente usa de vez em quando dentro de um plástico para ficar bem protegido. Agora está na hora de reorganizar essa mala aqui, que antes estavam os meus Legos, eu amo esses Legos de avião, mas eles também não ficam super bonitos fora, né? Como modelos, eu já tenho um avião modelo que fica em cima da minha estante, e aí eu não queria deixar esses outros para fora também. E aí eu coloquei as minhas roupas de inverno, que antes estavam no nicho dentro do meu armário, dentro dessa mala. E a vantagem é que essa mala é bem grande, tão grande quanto a outra que eu tirei para jogar fora, então cabe as coisas que estavam dentro da mala grande e também as outras coisas que estavam dentro do nicho. E aí a parte mais importante é você escrever na sua mala ou na sua caixa o que tem dentro, para você não esquecer e também não ter que ficar abrindo toda vez que você for colocar alguma coisa. Eu não gravei a parte de colocar minha mala de volta lá em cima, porque eu precisei da ajuda do meu pai, porque é uma mala muito pesada, né? Principalmente com um bando de coisas dentro, mas enfim, deu tudo certo, a gente conseguiu colocar ela lá em cima, e depois eu tava colocando as outras coisas que também estavam lá em cima antes de eu tirar aquela outra mala antiga. E agora tá na parte de colocar as coisas que sobraram dentro desses organizadores aqui. Isso aí é um organizador no qual veio o meu edredom dentro, então eu nunca jogo fora essas coisas de que vem o edredom, que vem o travesseiro e esse tipo de coisa, porque eles são muito úteis para guardar coisas que você não usa com muita frequência. Depois que eu terminei com aquela parte do armário, eu resolvi dar uma olhada nas minhas pastas que estavam na minha estante, porque eu sabia que tinha algumas pastas que poderiam ir lá para cima junto com as outras, e também tinham algumas que eu poderia doar. Então eu só reorganizei ali aquele nicho da minha estante e comecei a colocar as coisas dentro das caixas que antes estavam naquele nicho na parte de baixo, né? E essas caixas são muito úteis, então elas voltaram lá para aquele lugar, e eu coloquei ainda essa caixa maior e coloquei várias coisas aleatórias dentro dessa aí, para falar a verdade. A princípio eu tinha pensado em colocar as minhas mochilas dentro dessa caixa, só que elas não iam ficar de tão fácil acesso, então depois que eu coloquei, eu meio que desisti e comecei a tirar elas e coloquei outras coisas dentro. Lembrando que essa caixa aí eu trouxe do meu intercâmbio, tá? Eu comprei lá na IKEA.
Bom, terminei de arrumar essa parte aqui do armário. Lá em cima já estava arrumado, então nem mexi. Só mexi aqui embaixo. Organizei dessa forma aqui. Tá bom, assim, não tá a coisa mais bonita do mundo, mas tá bem funcional, tá ótimo. E aí agora falta colocar tudo de volta naquele armário lá do canto. E agora eu confesso que eu já tô meio cansada, porque eu fiz muita coisa, né? Mas eu tenho que colocar isso de volta, senão vai ficar muito bagunçado. Vou fazer isso e eu acho que talvez eu dê uma organizadinha aqui desse lado também. Mas enfim, vamos começar aqui esse lado então. Confesso que a minha parte favorita é colocar as coisas de volta, porque eu posso organizar da maneira que eu acho melhor. E eu passei um tempo pensando sobre como eu arrumaria esses nichos novamente. Então eu deixei os documentos mais acessíveis, coloquei eles lá embaixo ao invés de lá em cima. E eu sabia que eu ia querer um nicho para os meus produtos de cabelo e também de rosto, enfim, produtos que ficariam normalmente no banheiro, mas o meu banheiro não tem espaço suficiente para colocar eles. Então eu sabia que teria que ter um espaço dedicado dentro do meu armário para isso. Além disso, eu também coloquei naquele nicho de baixo uma caixa lá atrás e também as caixas com as minhas canetas coloridas na frente, que era como estava antes. Depois eu pensei em colocar o nicho com as coisas do banheiro, né, na parte de baixo, porque seria mais acessível, mas eu confesso que eu não estava gostando nem um pouco de como estava ficando. Como tem muita coisa, né, parecia que estava muito bagunçado, então eu passei algumas horas tentando decidir qual seria a melhor maneira de guardar aquelas coisas. Eventualmente eu peguei uma caixa que estava na outra parte do armário e coloquei algumas coisas dentro, porque assim fica um pouco menos bagunçado, né? Visualmente bagunçado, e aí as coisas ficam todas juntas dentro de uma caixinha só, e assim eu consigo organizar as coisas melhor. Mas eu confesso que essa não foi a versão final também dessa arrumação. Como eu falei, eu passei algumas horas pensando nisso. E aí, uma vez que eu tinha cansado, né, de pensar nisso, eu passei para o nicho de cima, onde eu coloquei os meus cadernos e também algumas coisas de costura que a minha família utiliza com uma certa frequência, então que precisa estar de fácil acesso, né? Eu também coloquei os meus cadernos inteligentes e os meus cadernos A5, que são menorzinhos, e cabem dentro desses nichos. Depois disso foi só uma questão de reorganizar as coisas. Eu estava organizando também o meu outro armário, para colocar algumas outras coisas dentro dos nichos. Bom, gente, antes de eu continuar a minha arrumação, vou mostrar como é que ficou o armário. Então, esse lado aqui tá assim, o lado do meio ficou assim, e aí o cantinho ficou assim, olha só. E tem um nicho lá que tá liberado ainda, não tem nada para colocar nele. Se eu precisar colocar alguma coisa, eu vou colocar. Para finalizar a minha arrumação, eu decidi mudar um pouco como é que estava a arrumação lá da minha estante, porque eu achei que estava um pouco cheia demais e eu queria colocar alguns cadernos inteligentes do outro lado para distribuir um pouco melhor. Só que depois eu acabei desistindo e colocando tudo de volta como estava, mas depois de um tempo eu pensei um pouco melhor, né, como é que eu ia querer arrumar as coisas e acabei guardando aqueles cadernos A5 em outro lugar. Bom, gente, para finalizar esse vídeo eu vou mostrar para vocês como ficou a organização do meu quarto. Já se passaram alguns dias desde que eu organizei, então vocês vão ver que tem algumas baguncinhas por aí, mas nada demais, como por exemplo, aquelas coisas no cantinho, aquelas coisas no cantinho também. Mas enfim, no geral tá organizado. Eu vou mostrar primeiro para vocês aqui a minha mesa. Eu não terminei de organizar essas gavetas, tá? Isso vai ficar para um próximo vídeo, porque esse já tá bem longo. Mas eu vou abrir aqui para vocês verem como ficou a organização dentro desses nichos aqui. Então aqui, naquele nicho ali, né, eu só separei quais eram as pastas que eu queria ficar. Ali tem o meu tripé que eu tô guardando temporariamente. Tem alguns outros cadernos inteligentes e livros da faculdade e também livros antigos. Mais um nicho do caderno inteligente e aqui ficam os jogos de tabuleiro. Então, ficou mais ou menos assim a organização aqui dentro desses nichos fechados. E a parte de fora eu vou mostrar pra vocês de longe. Olha só como ficou. Eu acho que ficou bem legal. Aquela parte ali talvez esteja com muita coisa, mas depois eu vou pensar como é que eu vou resolver isso. E agora eu vou mostrar pra vocês como ficou o armário. No armário tem algumas máscaras penduradas, porque eu tive que sair. Mas enfim, vou mostrar aqui pra vocês como ficou o armário, o primeiro armário. Então aqui embaixo continua tendo os meus sapatos. Aí aqui eu preenchi
todos os nichos, só que aquele mais de cima lá só tá com uma caixa vazia, aquela caixa que tava dentro aqui desse armário antes, só que eu dei uma reorganizada para ficar mais legal e mais bonito. Então, aqui eu coloquei as coisas de banheiro, né, cuidados com o cabelo, cuidados com a pele, esse tipo de coisa, e também misturei algumas coisinhas do Caderno Inteligente para ficar parecido com essa aqui de baixo. E ali tem os documentos, coisas de artes, mais coisas do Caderno Inteligente e coisas de costura. E ali em cima ficaram os meus livros e também aquelas outras coisas que estavam lá. Então eu acho que ficou muito bom. Também tirei uma caixinha preta que estava aqui e eu acho que ficou um pouco mais limpo. Não mudou muito, mas acho que ficou mais legal. E aí agora eu vou abrir esse armário aqui para vocês verem como ficou. Então olha só, aqui não mudou muita coisa não. Continuo com os crachás pendurados. E aqui tem as minhas semijoias, coloquei a minha bolsa pequena lá, 2 bolsas pequenas, na verdade, coisas de maquiagem e as minhas bolsas grandes. E ali em cima ficou aquela mala vermelha e também aquelas outras coisas que eu tinha guardado naquelas sacolas. E aqui embaixo, eu vou mostrar pra vocês essa gaveta aqui em especial, porque ficaram os meus biquínis aqui e também algumas coisas ali. Aquilo é do meu namorado, enfim, tá ali. E aí, então eu resolvi organizar os meus biquínis aqui, ao invés de colocar naquela caixinha que ficava aqui, porque eu acho que ficou melhor e não fica entulhando lá o meu armário. E por último, esse armário aqui, que vocês já viram também, ficou basicamente a mesma coisa que eu já tinha mostrado para vocês. A única diferença é que agora tem algumas baguncinhas, como por exemplo aqueles plásticos bolhas que eu tô guardando para envios. E aí o resto do quarto ficou essencialmente a mesma coisa. A única coisa que eu adicionei foi aquilo ali, para o meu irmão poder colocar as coisas dele quando ele estiver trabalhando e não ficar bagunçando a mesa. Enfim, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu ia dividir ele em 3 partes, mas eu acabei preferindo deixar ele como está. Mas eu talvez adicione uma outra parte para organizar direitinho essas gavetas aqui. Enfim, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like e também se inscrever aqui no meu canal. Um beijão e até o próximo vídeo.